Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Etnomath by Diego Cortes. Hoje com mais uma nova aula, para o canal, uma aula sobre um tema muito importante que é a notação científica, Um tema aí que é muito comum aí em vestibulares, O Enem também cobra muito, além de ser um tema também muito importante, pois ele abrange várias áreas das ciências, inclusive a física e a química e outras áreas aí como engenharia também, a medicina também usa muito, a questão da notação científica, Então, a astronomia é um outro campo também que usa bastante a questão da notação científica. Então, hoje nós vamos estar falando sobre esse tema muito importante aí, que na verdade é, a nossa notação científica, Mas antes disto, eu gostaria de fazer um convite a todos aqueles que não são inscritos no canal, que se inscreva no canal, Que deixe o seu like aí, Deixe o seu like aí pro canal aí, por quê? Porque desta forma você irá ajudar o canal a crescer, Você vai ajudar o canal a crescer. Então se inscreva, deixe o seu like aí, E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E ajude a compartilhar também, para que a gente possa melhorar, as nossas aulas aqui pelo canal, Então hoje nós vamos tratar de um tema muito importante que é a notação científica, Breve vocês vão estar entendendo tudo isso daí que está na tela aparecendo para vocês aí, Que é a forma de se escrever a notação científica. Está escrito aí m vezes 10 elevado a n. Mas em breve vocês vão entender o que é esse M, o que é esse N e por que esse 10 aqui, que a notação científica faz uso desse conceito, Então, peço a todos para prestar muita atenção nessa aula de hoje, Principalmente os alunos que estão no ensino fundamental, assim, nas últimas séries do ensino fundamental, parte 2, vamos dizer assim, E dos alunos que estão também se ingressando aí no ensino médio aí, Que pretendem fazer uma faculdade aí, porque esse tema cai muito em vestibular e no Enem, Então, passando para a próxima tela, nós vamos estar falando da importância aí, Da importância da notação científica. A notação científica possui diversas aplicações práticas nos mais diversos campos científicos, como por exemplo na química, na física, na astronomia, na biologia e na engenharia. Tá? Nós temos aí diversas aplicações aí também nas ciências médicas, no caso para medicina, quem vai fazer medicina, quem quer fazer, tem várias aplicações disso aí também. Por esse motivo a matemática, ela tem um papel muito importante aí, ela desempenha um papel muito importante aí. Por quê? Porque ela ajuda na escrita e na interpretação desses valores aí, que às vezes são valores muito grandes, por exemplo, no caso aí, da astronomia, da física, que usa valores muito grandes de distância entre planetas, etc., como nós veremos no exemplo hoje, Mas também a gente tem questões assim de valores muito pequenos, Por exemplo, na química usa, Também um outro exemplo que nós traremos hoje, que é a massa de um átomo de hidrogênio, Algo muito pequeno, aí, microscópico, vamos dizer assim, Uma partícula muito pequena, Então a gente vai ter hoje essa aula falando desse assunto aí que é muito importante, Então eu trouxe aí as imagens aí, Vocês estão observando aí a imagem de um foguete aí, E também um caso aqui, um telescópio, Aqui nós temos um microscópio aí, para observar coisas pequenas, Aqui também nós temos aí, no caso aí, o símbolo aí da química aí, um recipiente da química aí, para falar que se aplica na química, na física, em diversas áreas aí. Então, essas são algumas ilustrações que eu trouxe para vocês aí, Então, passando para o exemplo, que é o que importa para nós, é nós vermos alguns exemplos. Brevemente eu vou explicar para vocês como faz o cálculo, tá? Na tela, já no finalzinho da aula, ou daqui umas 3, 4 telas, eu vou mostrar para vocês como que faz o cálculo. Mas primeiramente vamos ver alguns exemplos. Olha só aí o exemplo que eu trouxe para vocês aí, ó. Astronomia. Um exemplo da astronomia que a gente tem aí é a distância aproximada da Terra ao Sol, que é de cerca de 149 milhões e 600 mil quilômetros, Que pode ser escrito para quem faz astronomia, para quem estuda física, é muito comum isso, Pode ser escrito desta forma, 1,496 vezes 10 elevado a 8.
ou de forma aproximada, aí, se aproximou aí o 1,496 para 1,5, tá? Vezes 10 à oitava potência, né? E aí a unidade de medida que é o quilômetro aí, que normalmente a gente coloca porque é necessário, né, saber o que a gente está falando, se é metros, se é centímetros, se é quilômetros, etc. Para cada unidade de medida, né, é óbvio que a potência aí vai aumentar aí ou diminuir, vai depender do que você estiver fazendo, né? Então a gente tem esse exemplo aí, daqui a pouco nós vamos ver como que se obteve esses valores, né? Aqui que são os valores das notações científicas, né? Referente à questão da distância aí aproximada aí do Sol até a Terra, né? Mas partimos para um outro exemplo. Nós temos aqui um exemplo da química, né? Que eu falei para vocês que é a medida da massa do átomo de um hidrogênio, né? Esse valor aí, ó, esse valor muito pequeno, eu nem sei pronunciar esse valor, também não importa para nós aqui saber pronunciar esse valor aí, né? É um valor muito pequeno. O que importa é que na verdade vocês consigam dimensionar isso, que a distância do planeta ao Sol é muito grande e o tamanho da massa, ou na verdade, a massa de um átomo de hidrogênio é algo muito pequeno, tá? Abre e fecha aspas aí, para quem não sabe o que é massa, massa a gente entende como equivalente ao peso, tá? Só que na física, quando a gente vai estudar na física, você observa que massa e peso são coisas diferentes, tá? Mas aqui a gente pode pensar como se fosse o peso, tá? Um peso de um átomo de hidrogênio aí, que é o exemplo aí, tá? E esse número aí, olha só, esse número com esse tanto de zeros aí, ele foi simplificado para apenas isso daqui, ó. Olha só como que a notação científica ela nos auxilia e muito em escrever, né, um número aí grande demais ou muito pequeno de forma resumida. E dessa forma que a gente consegue fazer outros cálculos, somar, multiplicar e dividir de forma normal, só que de forma muito mais simplificada aí, né? Quando a gente estiver resolvendo algum exercício da física ou da química, etc. Tá? Passamos para o próximo slide. Nós temos aqui o tema notação científica, né? Como nós vimos nos exemplos anteriores, o conceito de notação científica é empregado quando temos que expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Foi o que eu falei para vocês aí, né? Só que quando a gente vai expressar de um número muito grande de um número muito pequeno, a gente tem uma forma compacta, que é a notação científica. Vamos estudar agora qual que é a definição formal. Existe uma definição formal, né, de notação científica. Que é formal? A matéria, né, falando propriamente dito de notação científica. Então, vocês têm que prestar atenção, porque é agora que vai começar os cálculos. Então, partindo para a próxima tela, nós temos aí a definição, né? A notação científica. Dizemos que uma grandeza está escrita em notação científica quando podemos expressá-la da seguinte forma. Agora que é importante, tá? Um número está em notação científica quando a gente consegue escrever ele nesse formato aqui. Antes do 10 aqui, a gente tem um sinal de multiplicação, que esse pontinho significa multiplicação, né? Antes desse sinal de multiplicação, a gente tem um M. Este M, gente, ele é importantíssimo para a notação científica. Por quê? Porque antes do sinal de multiplicação, o número M só pode ser um número entre 1 e 10, tá? Incluindo 1, tá? Incluindo 1, tem que ser um número entre 1 e 10. Então, para isto, o que a gente faz? Para que a gente consiga obter esse número entre 1 e 10, o que a gente faz, na verdade, é deslocar vírgula para a direita ou para a esquerda. Isso vai depender de cada caso, como nós veremos no exemplo que eu vou passar para vocês, tá? Mas a primeira coisa importante é que o número que vier na frente do 10 sempre tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Eu vou até voltar os slides anterior, lá daquele exemplo, só para mostrar para vocês. Observa o seguinte, olha aqui. Nesse exemplo aqui, ó, vocês estão observando aqui 1,496. 1,496 está antes da multiplicação aí, ó, se vocês observarem, está antes da multiplicação. E esse 1,496 é um número entre 1 e 10. Observe o seguinte, é um número entre 1 e 10. Por que é um número entre 1 e 10? Pensa em dinheiro, em alguma coisa assim. R$1,49, né? Tem esses 6 milésimos aí, só que a gente não usa nos centavos, né? Na nossa unidade monetária a gente não usa. Mas pensa aí que fosse aí 1,496 kg.
1,496 kg seria um número entre 1 e 10. Tá? Então, o que na verdade tem que acontecer é que o número que está antes da 10 aí, elevado a alguma coisa, antes da multiplicação, tem que ser um número entre 1 e 10. Um outro exemplo é aqui embaixo, aqui, com a massa do átomo de hidrogênio. Né? Também o número que a gente tem aí é um número entre 1 e 10, que é 1,66. Pensa em dinheiro, R$ 1,66, é óbvio que é maior que 1 e menor que 10. Então, isso é o que vocês têm que observar, tá ok? Então, vamos ver uma outra questão. Então, aqui está escrito aqui que o número é esse número aqui, que é o número M, ele é um número entre 1 e 10, tá? Esse é um número entre 1 e 10, ele é um número real, tá escrito que M pertence aos reais, tá? Quem não sabe essa notação ainda, tá? Então, eu peço para vocês darem uma estudada aí, que existem notações aí para... quando um número pertence ou não pertence a um conjunto, esse símbolo Ezinho aqui, parece um Ezinho, né? Ele é o símbolo de pertence, né? E aqui a gente está falando aqui que o M é um número entre 1 e 10, incluindo 10. Por isso que tem essa setinha aqui, né? Que é esse sinal de menor igual, tá? Então, quando tem sinal de menor igual, é porque a gente está falando que o número é menor ou igual, né? No caso aí, o M ele é maior ou igual a 1 e é menor do que 10, tá? Porque, na verdade, a gente tem que aprender a ler essa notação. Tá? O que está falando aqui? Que 1 é menor do que M, menor ou igual a M, e M, por sua vez, é menor que 10. O que quer dizer que M está entre 1 e 10, tá ok? No ensino médio, normalmente a gente explica isso com mais clareza lá, no ensino médio lá, antes da gente iniciar os conceitos de funções, etc., sempre a gente dá uma pincelada sobre desigualdades entre números, né? Mas agora a nossa aula de hoje é só notação científica, então não posso entrar com mais detalhes, né? E outra coisa importante, pessoal, é esse N que está aparecendo aí. Então eu peço para vocês prestarem atenção, esse Nzinho que está aqui, ó, como expoente da potência de 10. Ele também é importante, por quê? Ele vai ser, na verdade, a quantidade de vezes, não sei se vocês lembram que eu falei lá que teria que deslocar vírgula, ele vai ser a quantidade de vezes que você vai deslocar a vírgula, tá? Em um número muito pequeno, esse N aí vai ser um número negativo. Quando o número for muito grande, esse número vai ser um número positivo, tá? Por isso que aqui embaixo está falando que o N pertence aos números inteiros, por esse motivo, porque às vezes ele vai ser negativo e outras vezes ele vai ser positivo. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Aí eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Eu voltei naquele exemplo, tá? Da tela anterior. Eu voltei naquele exemplo da tela anterior para vocês aí, né? Que é o exemplo da astronomia. Este número é um número muito grande. E por esse motivo, eu vou mostrar para vocês aí como que a gente faz o cálculo nesse caso aí, né? A gente tem esse número aí muito grande aí, que é o 149 milhões e 600 quilômetros, né? E nós vamos ver como foi que se chegou nesse valor aí, 1,496 vezes 10 à oitava potência, tá? Então eu vou mostrar para vocês, então acompanha junto comigo aí na tela aí, ó, na lousa aí do quadro verde aí, fazendo um favor. Então vamos acompanhar. Eu até escrevi, já deixei escrito aqui para vocês, né? O número aqui, 149 milhões e 600 quilômetros. O que nós vamos fazer agora, eu vou só apagar aqui, só para a gente fazer junto. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, nós vamos observar a seguinte situação. Este número, a primeira coisa que você tem que observar, esse número é um número muito grande. Por esse número ser um número muito grande, tá? Eu vou só tirar esses espaços aqui para facilitar para que eu explique aqui para vocês. Por esse número ser um número muito grande, vocês devem perceber, presta atenção aqui embaixo, aqui eu vou escrever aqui embaixo, tá? Vou dar umas entradas aqui. Lá embaixo, lá para vocês, eu vou escrever o seguinte. Todo número, ele possui uma vírgula. Eu vou escrever esse número de novo, ó. 149, só um perdão, perdão aí, né? Deu um travamento aqui, só um perdãozinho. 149 milhões de quilômetros, né? Certinho? Isso, acho que sim, certinho. 149 milhões de quilômetros. Observe o seguinte, todo número, ele tem uma vírgula. Só que quando o número é muito grande e não tem nem uma casa decimal, a gente não escreve a vírgula e nem o zero.
Mas este número que está aqui em cima, que é o 149 milhões e 600, aqui embaixo é 600, desculpa, tá? Corrigindo aí, fazendo favor, tá? Esse número que está aí embaixo, 149 milhões e 600 mil quilômetros, ele tem esse zero, que não aparece aqui esse zero e essa vírgula. Por quê? Ela está aqui no finalzinho, aqui, ó, entre os últimos 0 e o K. Tá? Então, vocês têm que lembrar que ele está lá. Tá? Então, lembrando que ele está lá, eu vou apagar aqui embaixo. Tá? Lembrando que ele está lá, presta atenção. Vou até colocar ela lá. A vírgulazinha está lá. Tá? Ela não aparece, mas vocês têm que lembrar que ela está lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos começar a voltar com essa vírgula, algarismo por algarismo, tá? Até que a vírgula fique de forma que o número que esteja à frente dela, ou seja, à esquerda dela, seja o número entre 1 e 10. Quando isso acontecer, eu paro e vou ficar por ali só, parei ali o meu número, tá? Então, vamos fazer junto comigo. Observa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu andar 5 vezes, o número que vai estar na frente da vírgula vai ser entre 1 e 10? É óbvio que não, né? Que 1496 não é um número entre 1 e 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar deslocando. Ó, 6, 7, 8. Se eu parar aqui, ó, presta atenção na setinha do mouse aí, tá? Se eu parar aqui com a vírgula, entre o 1 e o 4, eu vou ter um número entre 1 e 10. Por quê? O número 1 é um número entre 1 e 10, incluindo 1, que pode lá na matéria, lá nós vimos lá no slide anterior, tá? Então, o que acontece? É aqui que eu vou parar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 1 e vou escrever lá na frente, ó. Peguei o 1 e escrevi. O que eu vou fazer agora é colocar a vírgula, que eu andei com a vírgula para isso. Só que, além disso, existem, na verdade, né, alguns algarismos que são algarismos significativos aí. O que são algarismos significativos? São esse 4, esse 9 e esse 6 aí, ó, lá do número lá, né, gigante lá, que é a distância entre a Terra e o Sol. Então, esse número aqui, esse 14916, esse 496, ele é significativo. Então, eu tenho que escrevê-lo, 496, tá? Então, este número, presta atenção, este número, 1,496, ele é um número entre 1 e 10. Tá? Ele é um número entre 1 e 10. Pensa em peso, 1 kg, 496 gramas é um número entre 1 kg e 10 quilos. Tá? E agora eu vou escrever o 10. Por quê, professor? Porque sempre a gente deve escrever o 10 quando a gente estiver fazendo as potências de 10. Então, escrevi o 10, né? E agora, professor, o que eu vou colocar lá em cima lá como expoente? Aí agora a gente lembra lá quantas vezes que eu andei com a vírgula. Então, vamos voltar lá para a gente ver? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 vezes. Como eu andei 8 vezes com a vírgula, então o expoente vai ser 8 a partir de agora. Tá? Por isso que aparece esse 8 aí na potência aí dessa notação científica da distância entre a Terra e o Sol, né? E não posso esquecer, né, da unidade de medida aí em questão, tá ok? Então, pessoal, presta atenção. Este número aqui, ó, é o número em notação científica. É isso que vocês vão fazer aí, né? Quando vocês tiverem que transformar um número em notação científica, tá? Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, volta o slide, dá uma pausa no vídeo, tenta ler, né? Tenta entender, porque nós vamos passar para um próximo exemplo, tá? Só mais uma coisa antes da gente passar para o próximo exemplo. Este número 8, ele é positivo, por quê? Porque este número é um número muito grande, tá? Um número muito grande a gente identifica por quê? Porque a vírgula vai estar no final dele, tá? Normalmente, tá? Normalmente, tá? Não é isso nem regra, não. Vocês têm que entender essa ideia de um número ser muito grande aí, tá? Por isso que esse 8 aí é positivo. No próximo exemplo, nós vamos ver que esse número não vai ser positivo. Para fazer isto, eu vou voltar para vocês lá naquela tela do outro exemplo lá, só para que a gente consiga visualizar, só que vocês possam visualizar lá, tá? Que é a questão da medida da massa do átomo de hidrogênio, tá? Eu vou destacar aqui, só para que a gente possa ir lá e fazer o cálculo, que é a transformação, tá? Então, olha só, passando para baixo,
Olha aqui, eu vou passar aquele exemplo lá da tela de vocês lá agora, que foi o exemplo da massa do hidrogênio, tá? Tá carregando, apareceu aí para nós aí agora na tela, tá? Vai aparecer para vocês aí só um minutinho, tá? Transitando, transitou. Tá, beleza, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Então, vamos lá. Vamos ver como que a gente efetua esse cálculo. Presta atenção. Primeira coisa, esse número é um número muito pequeno. Como que eu identifico que ele é um número pequeno? Ele começou com 0, alguma coisa. Ele é um número muito, mas muito pequeno mesmo. Ele é a massa de um átomo de hidrogênio. Então, você tem que pensar. Um átomo de hidrogênio é uma coisa microscópica lá, né? Então, eu tenho que pensar dessa forma. Então, é um número muito pequeno. Por ser um número muito pequeno, então o expoente lá, quando eu for fazer a potência de 10, vai ser um número negativo. Isso que vocês vão pensar, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. O primeiro passo agora, presta atenção, a vírgula agora está lá, ó. Só que antes da vírgula, presta atenção, antes da vírgula a gente tem um número 0. E antes da vírgula tem que estar um número entre 1 e 10. É aqui que está o segredo da notação científica. O número tem que ser um número entre 1 e 10. Então, vamos passar por um número entre 1 e 10? Para fazer isso, nós vamos andar com a vírgula. Então, vamos lá. Deslocar na vírgula. Ó. Acompanha comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Olha só. Quando eu parar aqui, 24 deu o número entre 1 e 10. Por quê? Porque o número 1 é o número entre 1 e 10, tá? Então, o que acontece? Deu um número entre 1 e 10, incluindo 1, tá? Lembra lá da matéria, tá? Então, eu vou parar por aqui. Eu andei o quê? 24 vezes, tá? 24 vezes. Guarda esse número aí, porque esse número vai ser o nosso expoente lá, só que com uma pequena alteração lá que vocês vão ver. Então, vamos lá. A vírgula parando aqui, então, vai ficar da seguinte forma. Acompanha junto comigo, ó. A vírgula vai parar entre 1 e o 6. Então, vai ficar 1, tá? 66. Por que, professor, 66? Porque eu tenho que colocar os algarismos significativos. Então, para colocar o algarismo significativo, então eu tenho que colocar lá o 6 e o 6 também, que aparece depois aí do 1, tá ok? O número 1,66 é um número entre 1 e 10, isso é óbvio. R$1,66 é um número entre R$1 e R$10, se fosse dinheiro, tá ok? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever vezes 10, o pontinho de vezes já está lá, vezes 10, e agora nós vamos elevar a potência. Só que aí que agora que vem a diferença. Como esse número é um número muito pequeno, o expoente agora vai ser um número negativo. Então, vai ser menos alguma coisa. Quem que é esse alguma coisa? Eu tenho certeza que vocês vão estar lembrando aí de casa. O professor, acho que é o 24 lá, que eu andei 24 vezes lá com aquele número. Então, deve ser o 24. E vocês têm toda a razão, é o 24. Sim, é esse o número que eu tenho que colocar ali, né? Para concluir ali o expoente dessa potência aí em questão, tá? Só aumentar isso daqui um pouquinho, porque o sinal está meio pequeno aí, talvez vocês não estejam enxergando de casa, né? Aumentei um pouquinho lá o sinal, menos 24, né? E o que eu escrevo aqui, professor, na frente? A unidade de medidas, que é o grama, tá? Então, pessoal, presta atenção, é a notação científica, é isso. Não tem muita coisa para a gente fazer, tá? É você identificar, o número é muito grande, o número é muito pequeno, tá? Se o número for grande, a vírgula está no final, então você tem que contar lá de trás para frente, né? Se o número for muito pequeno, a gente começa da esquerda para a direita, e vai contando. Se o número é muito pequeno, o expoente é negativo. E se o número for muito grande, o expoente é positivo. Então, praticamente é isso. Não tem muita coisa a mais para falar, tá? Vocês têm que fazer exercício. A dica, na verdade, para você aprender a resolver problemas, né, de matemática, na verdade, é que você tem que resolver exercício. Quanto mais exercícios você resolver, melhor você vai ficar, tá? Então, façam os exercícios aí, né? Façam os exercícios do livro, se vocês têm, né? Quem estiver estudando aí através de alguma apostila, alguma coisa, algum outro mecanismo, né? Pega os exercícios e vai fazer, né? Pega exemplos aí práticos aí, acha na química, na física, e vai transformar e vai fazer matemática dessa forma. É fazendo exercício que você aprende. Eu aprendi matemática fazendo dessa forma.
Eu estudo em casa, eu gosto muito de estudar. Quem me conhece sabe que eu adoro estudar, né? É o meu passatempo estudar. Então o que eu faço? Eu pego exercício e vou fazendo. Conforme você vai fazendo, você vai tomando e vai pegando experiências aí e vai aprendendo cada vez mais, tá? Agora, né, para aqueles que não são inscritos no meu canal, eu faço esse convite para vocês se inscrevam no meu canal, né? E também deixe o seu like aí se você gostou, né? E também compartilhe o link aí para que esse canal possa vir a crescer, né? Então agradeço aí a participação de todos aí, né? E que vocês tenham um ótimo dia aí, né? Isso é o que o canal Etnomath by Diego Cortes deseja a todos vocês. Então até a próxima aula e vamos lá!